Oi, gente, tudo bem? Hoje, na nossa oficina de redação, nós vamos fazer uma proposta bem interessante. Nós vamos desenvolver uma prova de redação da PUC do Rio Grande do Sul. Embora não seja atual, é uma prova já um pouco antiga, mas ela trata de um tema que eu considero bastante atual, a escrita digital, o internetês, a escrita que os jovens vêm fazendo pela web. Então, como é que vai ser essa atividade? Eu vou colocar para vocês aqui esse tema, esse assunto sendo discutido por uma professora, é uma entrevista, então essa professora ela vai tratar muito bem dessa questão do internetês, do uso das GIFs, das imagens, né, dos recursos que os jovens utilizam fazendo redução de palavras ou utilizando palavras diferentes, inventadas, né? Essa escrita codificada. Então vai ser bastante interessante. Eu vou fazer uma apresentação da proposta, depois eu vou fazer uma reflexão, eu escrevi uma pequena introdução para tratar desse assunto e depois eu vou orientar como deve ser feito esse texto dissertativo. Vou colocar a estrutura da dissertação, retomar com vocês a estrutura e trabalhar exatamente aquilo que nós estamos vendo nas nossas aulas regulares no caderno nosso, na apostila 3, certo? Vamos então ver a atividade que está bem legal. Bom, gente, como nós conversamos, a redação de hoje será um texto do vestibular da PUC do Rio Grande do Sul. O assunto é escrita digital e clareza de expressão. Eu vou ler o enunciado, depois eu vou fazer um apanhado de como nós poderíamos fazer a abordagem deste assunto e vou orientá-los como fazer essa dissertação. Na sequência também vai ter um vídeo sobre esse assunto para vocês terem mais ideias do que escrever. Então a coletânea não tinha esta imagem que vocês estão vendo dessa pessoa pensando aí com essas palavrinhas todas que são provenientes de uma escrita de rede social, considerando sua experiência com a transmissão de mensagens pelo celular ou pela internet, reflita sobre esta afirmação de Thomas Wood Jr. Os alunos parecem acreditar que em um mundo no qual a comunicação se dá por mensagens eletrônicas e tweets, escrever com clareza não é mais importante. Mas o que significa escrever com clareza? Você concorda com a ideia de que na escrita digital a clareza perde a importância? Para dissertar sobre esse tema, você pode analisar as vantagens e as desvantagens da escrita digital, compará-la com a escrita tradicional, entre outras abordagens, desde que relacione o fato de escrever com a necessidade ou não de se expressar com clareza. Então este era o enunciado da prova, tá, gente? Aqui, exatamente pensando nessa questão de escrever ou não com clareza, gerar ou não dúvida, então eu coloquei, e aí, beleza? Quando você vai tecer comigo? Quer dizer, teclar, falar, oiê, naum, miguxo, acho, cadê, hoje e todas essas siglas que vocês estão vendo aí. Então, vocês vão dissertar exatamente sobre este assunto. A própria universidade, aqui a PUC, ela já orientou como deve ser a redação, analisar as vantagens e as desvantagens da escrita digital. Então, obviamente, ela já está direcionando vocês aí para escrever uma redação abordando as vantagens da escrita digital e as desvantagens, certo? Com a popularização da internet e posteriormente dos programas de bate-papo disponíveis em rede, a escrita passou por modificações, principalmente gráficas, no sentido de facilitar o processo de digitação para manter uma interação com o outro o mais próximo possível da conversação face a face. Nesse sentido, mais do que abreviar palavras, o usuário da internet busca a manutenção de diálogo rápido e próximo. Embora possa escrever errado, essa nova configuração de escrita acelerada e cheia de abreviaturas, também conhecida como o internetês, agiliza e dinamiza as conversas. Então, automaticamente eu já estou colocando aqui para vocês ideias que seriam as vantagens e também as desvantagens. Outra característica deste mundo em rede acelerado e altamente conectado é a criação de bichinhos
e palavras que piscam o tempo todo, os chamados GIFs, para os bate-papos tornarem-se mais atrativos. É claro que cada plataforma tem as suas regras para expor, ora mais, ora menos, esses conteúdos fofos, entre aspas. Outro aspecto são as siglas, que não tem nada a ver com as palavras abreviadas, já estabelecidas por todos para facilitar e agilizar a comunicação. Quanto às práticas esdrúxulas como esta, não escreva feito bobo na net, porque tem gente lendo o que você escreve. Felizmente, já há internautas criticando quem as utiliza. Na verdade, cada usuário terá que conhecer as regras entre certo e errado e usá-las em seu favor. Embora esse não seja um caminho fácil, é plenamente possível. Então aqui eu coloquei para vocês, gente, essa reflexão e coloquei essa frase exatamente para vocês perceberem que isso vai na contramão do que a gente diria que agiliza e dinamiza, porque existem palavras aí que foram até aumentadas. O não é um N só, agora o naum já está meio complicado, né? Quer dizer, não está agilizando e nem dinamizando. Isso é um modismo que acaba incorrendo as pessoas ao erro, não é não? Um caminho assertivo seria dissociar a escrita digital das práticas de escrita do contexto escolar, ou seja, cada uma apresenta as suas especificidades que caracterizam e a identificam como tal. Pelo fato de o ambiente digital exercer importante influência nas modificações ou simplificações ortográficas, dificilmente nos bate-papos o internauta escreverá de acordo com os padrões previstos pela gramática, como ele escreveria nos trabalhos escolares. Enfim, como a internet é um espaço tido como mais livre, menos cerceado pelas instituições escolares, a escrita digital ela tende a representar essa liberdade. Ou seja, aqui, gente, cabe exatamente o que nós chamamos de bom senso. Quando e onde eu vou abreviar, quando e onde eu vou colocar uma carinha, um positivo. Eu tenho que exatamente pensar na questão de que é legal fazer isso aqui, é legal fazer aquilo lá. É certo eu escrever assim aqui? Eu tenho intimidade com essa pessoa para enviar isso? Eu não tenho? Então, nós é que temos que verificar exatamente quando e onde. Eu fiz aqui este texto exatamente para a gente fazer essa reflexão antes de vocês pensarem, então, na redação de vocês. Agora, eu vou passar um vídeo que vai tratar exatamente disso aqui para vocês e depois, então, eu vou orientá-los como ficaria a redação. Certo, gente? Vamos ao vídeo? O Entrevista.net desta semana tem tudo a ver com internet. É isso mesmo, nós vamos falar de uma linguagem que só se usa na internet. É o internetês. É isso mesmo. Tenho certeza que você que está assistindo, você tem toda a certeza do que é isso e você usa essa linguagem para me ajudar aqui a desenrolar e entender este internetês. Nós estamos aqui com a nossa entrevistada, é a Naira Colombo, que é professora de português, não de internetês, né, Naira? Não, é professora de português, mas vocês lidam com adolescentes e sabem exatamente do que a gente está falando. Primeira pergunta para a gente começar. O que interfere o internetês no português, assim, dentro da escola, por exemplo? Interfere muito no que diz respeito à língua formal. Se o estudante ele não souber diferenciar a linguagem que ele usa na internet da linguagem que ele usa nos textos de norma culta, nos textos formais, nas produções científicas, ele vai ter problemas. Porque quando se escreve de modo formal, não se deve colocar abreviações, gírias, enunciados que geralmente são usados só na linguagem das redes sociais. E aí a Naira falou em abreviações, aí você está acompanhando aí o internetês e a sua tradução. O você é um dos mais básicos, né? Que é o V e o C. Ou então VS. Essa eu não sabia, que você também era VS. Tem o cabeça. Cabeça é interessante. É a letra K, B, C, cedilha e A. Isso é o resumo de cabeça. Mas eu achei um aqui interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui. É a letra 9... Aí dá 10, novidades. Olha só isso aqui, Naira. De repente, a galerinha começa a escrever na escola, quer dizer, normalmente uma redação. Estou com preguiça, ou então é tão natural para eles
que eles acabam passando isso para as redações, para as dissertações, e é aí que fica o alerta, não é verdade? Sim, mas é interessante notar que, apesar da linguagem se chamar internetês, esse fenômeno linguístico ele já acontece há muitos anos. A gente chama de lei do menor esforço. A gente tem preguiça de pronunciar as palavras. Por exemplo, metrô, antes se chamava metropolitano. Bicicleta, a gente abrevia no inglês, bike, né? Pneu de carro, antes era pneumático. Você era vossa mercê, que tornou-se vós me ser, vós um ser, você, hoje é só VC. Ou na linguagem falada, só C. Você vai? Então, na verdade... Essa é ótima. Você vai. O bora, que era vamos em boa hora, vamos embora, bora embora, agora a gente só balança a cabeça, né? Já nem fala mais. Nem fala só mais. Na verdade, a internet ela trouxe essa novidade. Porém, na nossa forma de falar, a gente já falava assim. É porque a gente não observa, mas a linguagem se modifica com o tempo. Resumindo, Naira, eu estou reconhecendo aqui, eu estou confessando. O brasileiro, ele é preguiçoso, é isso? Vem resumindo frases e frases até chegar em 2 letras, Eu por não exemplo, diria no caso do você? Eu não diria que o brasileiro, mas os países lusófonos, aqueles que falam língua portuguesa, são muitos. Nos 5 continentes tem esses países. Claro, lá em Portugal, por exemplo, eles são muito resistentes às mudanças. O Brasil aceita as mudanças muito facilmente. E agora com a geração Y, né? Esses jovens da geração Y, tínhamos a geração X e agora tem a geração Y. Essa necessidade de rápida comunicação faz com que cada vez mais a gente reduza as palavras, para que a gente não perca tempo. O jovem de hoje, ele não quer perder tempo. Ele quer se comunicar, ele quer dar a opinião dele na rede social, ele tem todas os aplicativos e redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, e ele se autodenomina um jovem plugado, moderno, que consegue se comunicar, apesar dessas reduções. Até onde, Naira, isso pode ser perigoso para o jovem? Aí eu já estou falando de concurso público, estou falando de estudo, ensino fundamental, redação, Enem. Até onde isso pode ser perigoso, esse internetês, porque é uma linguagem informal que se usa na internet e que, assim, todo mundo leva muito na brincadeira. Mas até onde, aí um alerta para você que está em casa, até onde isso pode ser perigoso para o jovem? É perigoso a partir do momento que vira hábito. Tudo que nós temos como hábito, a gente leva, é aquele ditado, né? O que é de casa se leva à praça. E é de fato verdadeiro. Porque o celular, o smartphone, o tablet, a tecnologia, ela está ao nosso alcance 24 horas. Acho que a maioria de nós, a primeira coisa que faz quando acorda é pegar o telefone. Se a gente não se policiar, para que na hora de uma situações formais de comunicação a gente deixe de lado aquilo que se faz no dia a dia e passe a usar as palavras da norma culta, a gente vai ter prejuízo no Enem ou em qualquer tipo de concurso, qualquer tipo de processo seletivo. Porque o que vale no texto escrito, formal, fora esse da internet, do WhatsApp, não é aquilo que está dito no dia a dia, mas a linguagem formal. Eu costumo dizer que eu habitualmente não uso reduções na minha escrita de WhatsApp. Às vezes fico até chata, porque faço textos assim, cheio de S's e R's e vírgulas, com a intenção de... Aí a gente é visto como careta. Careta, Ah, você não faz isso, exatamente. é careta. Ai, mãe, tu é careta. Você como mãe, a gente estava conversando agora há pouco, você falou de uma situação da sua filha, aí eu te pergunto, enquanto mãe, e os nossos filhos super antenados em tablets, celulares, enfim, você já passou por alguma situação que você ficou assim... Hã? Sim, muito. A minha filha usa umas linguagens de youtuber. E eu fico me perguntando o que é isso. Outro dia eu falei, você vai ser blogueira? Ela, claro que não, tá fora de moda, vou ser vlogueira. Aí eu disse, tá, desculpa. Ao mesmo tempo... Peraí, mudou uma letra. Uma letra, porque o vlogueiro, ele trabalha no vlog, na internet, nos vídeos, ele faz vídeo. E o blogueiro faz blog escrito. Então agora o da moda é o vlog. E aí eu fiquei, né? Ao mesmo tempo eu mando emojis para a minha mãe e ela diz, eu não entendi. Então as gerações, elas vão se ajudando no que diz respeito à comunicação. É interessante. Você tocou nessa questão dos emojis aí, que também é uma outra coisa que acaba se tornando linguagem. Às vezes as pessoas falam uma frase inteira só com as carinhas. Sim, sim. Só com nomes de filme, ditados populares, e a gente vai brincando, né? Tentando entender aquelas feições que são bem... E a gente usa muitas coisas erradas no WhatsApp, por exemplo.
Algumas vezes eu mandei alguns emojis, e aí depois de um tempo eu soube, mas isso aqui é cara de sexo, não é um sorriso. Meu Deus, eu estava fazendo cara de sexo. Então tem essas coisas, essas eventualidades que a gente precisa estar sempre antenado, porque as coisas mudam muito rapidamente. O sentido das palavras muda muito rapidamente, é muito interessante. É muito modismo? É muito modismo, muita aceitação do povo brasileiro, a gente dá muito valor ao que vem de fora, a gente reduz as coisas. A lei do menor esforço é um nome bonito para a preguiça, né? Mas é mais pela velocidade da comunicação, não é nem pela preguiça. Hoje, por exemplo, não se faz mais aqueles ofícios dizendo, venho através deste, muito respeitosamente. Ninguém tem mais tempo para isso. A gente não tem mais tempo. Se você quer pedir o conserto do ar-condicionado no ofício, peça. Se você quer fazer uma reclamação, reclame. Mas não venha fazer floreios, dizer que admira, dizer que respeita e fazer mil coisas porque está fora de moda. Não chega a ser internetês, mas é algo que diz para a gente o seguinte, eu não tenho mais tempo. O mundo da comunicação é rápido. Os escritórios, o serviço público, ele precisa girar. E se você faz um ofício cheio de... Até o cara... É uma coisa para pedir, mas o cara fez 10 linhas explicando o óbvio. Essas coisas não são mais feitas hoje em dia. Então, de acordo com o que você está falando, você, como professora, pode analisar isso, porque ela me disse que ela deu aula para o ensino fundamental, ensino médio e na faculdade. Então, ela passou aí por todas as faixas etárias. Verdade. E vem acompanhando isso já há quantos anos? Há 17 anos. 17 anos acompanhando. Eu comecei muito cedo. Essa turma, é verdade. Acompanhando essa turma. Então, uma coisa que você falou que eu achei interessante é que o mundo gira, vai rápido, a informação chega rápido, ela sai rápido, e o que faz com que mude a nossa linguagem, e aí entra também o internetês, é essa necessidade de se comunicar rapidamente, se fazer entendido e ser atendido? Exatamente. Nem tudo que eu digo é compreendido pelo outro. Eu preciso dizer de modo o máximo possível para evitar ruídos. E a gente não tem mais tempo a perder. O mundo ele está de tal maneira rápido que a gente conhece as pessoas do outro lado do mundo, mas não sabe o nome do nosso vizinho. Porque a gente não se comunica mais face a face. Eu acho que esse é o maior perigo da internet. É trazer relações que são líquidas, relações que se dissolvem muito facilmente. Hoje em dia a gente faz um esforço tremendo para demonstrar quem é que ama menos, quem é que é menos amigo, quem é que gosta menos. Porque a gente acha que a internet me dá um novo amigo amanhã. Amanhã eu conheço uma pessoa do outro lado do mundo e a comunicação vai rodando e a gente vai conhecendo o mundo todo. Olha, a gente vai colocar outros exemplos aí, por exemplo, o não. O não, tem o não normal, N-A-T-U-O, e tem o não com o tiozinho. Mas também tem o não, é o N-A-U-M, ou seja, eu aumentei aí. Beleza é básico, todo mundo conhece. B-L-Z ou B-L-S, quer dizer, acaba mudando também. Ainda causa um erro ortográfico. Ainda causa um erro ortográfico, que é aceitável, né? E aí tem uma risada que vem kkkk, penso. Outro dia aconteceu uma coisa interessante de um depoimento de uma jovem, tinha kkk, e ela disse um comentário. Eu não entendi porque riram no meio do depoimento tão sério. Mas não era uma risada, era a abreviação de Ku Klux Klan. Aquele grupo, né, extremista e tal, e ela achou que era risada, porque eram 3 Ks. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque o que diz, o que está sendo, o contexto é que diz o significado. É de acordo com o lugar que você está. E nem todos os lugares a gente consegue abreviar, né, assim como falar pela metade, enfim. Ou seja, você que está em casa, você que está assistindo, que é antenado, que usa a linguagem internet sim, que acha legal, que acha bacana, mas que essa linguagem ela se limite no seu WhatsApp, no seu Face, na sua comunicação aqui, e que não leve, não é, Naira, isso para casa, assim, para a gente finalizar, fica um alerta para o jovem, para o adolescente, principalmente para aquele que está em fase ainda estudando, o cuidado de levar isso para uma escola, para uma faculdade. Sim, e a prova maior disso é que nunca no Brasil se leu tanto, porém com pouca qualidade. Vamos usar o internetês, mas na internet, o nome já diz. E vamos ler mais para que a gente possa, na situação formal, fazer um bom texto. Maravilha, então, ou eu poderia dizer belê? E aí, você gostou? Então dá um ok, dá um like, porque essa foi a nossa entrevista.net desta semana, tudo a ver com internetês.
Agora então eu vou mostrar para vocês como seria a estrutura dessa dissertação. Apresentação do tema, escrita digital, para expor a complexidade do assunto, fazendo aí uma ligeira consideração para você estabelecer o ponto de vista. Isso é o que vocês vão colocar na introdução. Então, vocês vão colocar com o desenvolvimento tecnológico, com o advento tecnológico. Muitas pessoas passaram a abreviar, palavras assim, tal. Como esse assunto é polêmico, muitos aspectos devem ser analisados em torno dessa questão. Então, aí você já colocou a complexidade e já colocou o advento tecnológico, as pessoas escreverem. Por um lado, aí você vai colocar aqui os aspectos que favorecem a escrita digital. Então, você vai colocar que agiliza, que você ganha tempo, você consegue conversar com a pessoa sem ao menos ir até lá, o que demoraria horas no trânsito ou uma viagem. Então, como que você poderia resolver isso? Um agendamento no médico, no dentista. Hoje a escrita digital, ela facilitou muito. No outro parágrafo, você expõe os comentários e as justificativas que desfavorecem. E aí você vai citar exemplos práticos do cotidiano, mas assim, de como isso pode acarretar, incorrendo ao erro, as palavras que as pessoas inventam, as siglas, o não entendimento do outro, você escrevendo para um avô, para um tio, para um professor, colocando abreviaturas e sinais que muitas vezes a pessoa não sabe o que é. No outro parágrafo, agora para você fechar, você vai fazer a retomada. Você vai retomar esse assunto, escrita digital, e fazer as considerações. Então, é exatamente o que eu coloquei lá. Hoje, tem de ter mais liberdade nesse ambiente em rede? Sim, mas também a gente precisa ter o bom senso de saber quando a gente vai utilizar esse tipo de linguagem, tá? Então, aqui é legal vocês até colocarem uma proposta de intervenção e trabalhar exatamente nessa questão do bom senso e do uso responsável. Este seria a conclusão. Aqui ao lado eu coloquei essa setinha e eu escrevi unidade de sentido, porque eu não sei se vocês observaram, em todos os parágrafos eu usei essa expressão escrita digital. Porque em todos os parágrafos você precisa manter esse assunto e você precisa tratar desse assunto para que a sua redação não tenha problema de estrutura. Quando eu coloquei aqui escrita digital, você também não repete isso toda vez. Você pode trabalhar com a escrita na rede, a escrita digital, o internetês, esta forma de escrever. Você precisa aqui pensar em sinônimos para você não repetir a palavra. Mas este assunto ele tem que ser retomado em todos os parágrafos, porque a redação sua precisa ter essa estrutura lógica e esta unidade de sentido. Certo, gente? Esta foi a nossa aula de hoje. É isso, gente. A proposta de hoje foi simples, mas foi interessante, foi uma reflexão bastante pertinente para os dias atuais, até para que nós façamos aí uma retomada do que estamos fazendo na web, de como estamos escrevendo, de como tem sido as nossas práticas nos bate-papos virtuais. Também espero que vocês tenham feito a proposta de redação e eu vou aguardar então vocês dando opiniões, dizendo se estão gostando ou não das atividades que nós estamos fazendo aqui. E até a próxima então, gente. Beijo, tchau!